Vamos dar continuidade às nossas atividades da aula do dia 1º de outubro. Vou compartilhar com vocês. Vocês vão ver que tem bastante material disponível aqui no nosso Moodle, onde nós temos os conteúdos. Hoje nós teríamos, então, acabamos fazendo essa revisão e a apresentação das informações sobre o trabalho, e não vimos aqui as introduções ao uso das planilhas. Então, eu pediria que vocês, quando tiverem um momento disponível, assistam esses vídeos, né? Introdução ao uso de planilhas, parte 1, 2 e 3, que está bem interessante, tem bastante conteúdo e vai ser extremamente útil para vocês na hora de organizar os dados de vocês em planilha, principalmente aqueles que não estão fazendo isso ainda, né? E até os que estão fazendo, porque no início, né, dessa organização, às vezes é mais fácil a gente identificar alguma forma de apresentar melhor e já alterar do que deixar para alterar tudo lá no final, né? Então, aqui vocês vão ter, deixa eu ver se vai aparecer para vocês, vou clicar aqui, um livro de análises ecológicas no R, que talvez o professor Marlon já tenha até passado para vocês. Já conhecem? Sim. Sim, então o professor Marlon se antecipou e já passou para vocês. Mas eu estou colocando de novo, porque alguns ainda não fizeram a disciplina do Marlon, né? E novamente eu vou reforçar, assim que possível, façam essa disciplina. É claro, acho que a Paula falou, né, que se ela tivesse mais adiantada na coleta dos dados, talvez ela tivesse aproveitado melhor a disciplina, mas sempre é tempo, pode até repetir a disciplina, viu, Paula? Que eu acho que vale a pena. Então, é bem fácil de navegar, né? A gente clica aqui, aí vai ter o histórico, né, como uma introdução sobre o livro, sobre quem foi que criou o R, e por que eles elaboraram esse material. Então, tá bem ilustrativo, bem completo. A questão do voltando ao básico, né? Como fazer as perguntas corretas cientificamente, eu acho assim, eu falei já para vocês primeiro, no início da aula, que muito mais importante do que chegar e fazer as análises estatísticas é você definir, né, como vai ser a coleta dos dados, com uma base adequada para que você chegue lá e você tenha um resultado e você consiga fazer essa análise estatística. Então, eles começam falando sobre como a gente faz perguntas cientificamente relevantes. E eu acho que é extremamente importante que vocês leiam, porque antes a gente pensa assim, a estatística é só chegar lá e colocar os dados no R e ele vai me dar os resultados. Na realidade, não, né? Na realidade, a gente vai precisar de toda uma prévia antes de chegar na análise de dados. As análises de dados geralmente são uma das últimas coisas que a gente faz. Então, tem que ter toda a coleta de campo, tem que ter toda a organização das planilhas e das tabelas, tem que definir que tipo de dado que eu estou usando. Tudo isso é feito antes, né? E por que que é tão importante a gente fazer o projeto, ter certeza de qual é a hipótese, né? Qual é a pergunta que eu vou fazer, o que que eu vou responder quando eu faço o meu trabalho? Porque é com base nisso que a gente vai definir lá adiante quais são as análises estatísticas. Então, aqui eles deixam bem claro isso, né? Perguntas devem preceder as análises estatísticas. Então, mais importante do que a gente fazer os testes de hipótese, do que a gente fazer a análise estatística, é saber se a gente está fazendo a pergunta certa. Quais são as hipóteses que eu tenho? O que que eu preciso responder? O que que eu quero responder? Tem como responder isso que eu estou perguntando? Ou eu preciso modificar essa pergunta? Né? Então, é muito importante que vocês leiam isso aqui. E eu vou deixar, então, para que vocês leiam essa parte sobre, né, quais as perguntas que vocês têm, esse voltando ao básico, né, já vou pedir que vocês leiam isso como atividade, para que a gente possa falar sobre isso no início da nossa próxima aula, tá? Então, anotem aí que a atividade de vocês deixa eu voltar por aqui, ó. Vamos no passo a passo de novo, para ninguém se sentir perdido. A atividade de vocês é entrar lá no Moodle, na nossa aula 3. Foi? Aula 3.
clicar em livro, análises ecológicas no R. E isso aqui vocês leem muito rapidamente, né? Mas é que não é só ler, né? É ler, fazer anotações, interpretar e trazer essas informações para a gente conversar na próxima aula. Eu não vou ficar falando sozinha. Análisesecológicas.com. Aí vocês vêm aqui no voltando ao básico, como dominar a arte de fazer perguntas, e vocês vão de novo pensar na dissertação de vocês, vão ler isso aqui pensando na dissertação de vocês, e de novo vocês vão trazer as informações sobre a dissertação de vocês e me dizer se vocês acham que estão no caminho certo ou se vocês fariam alguma alteração na dissertação após ler esse item 2, voltando ao básico, como dominar a arte de fazer perguntas cientificamente, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam esse capítulo todo, o voltando ao básico, como dominar a arte de fazer perguntas cientificamente relevantes. É uma atividade para ser feito além da atividade que a gente faz aqui. Além do livro Análises Ecológicas no R, então tem essa introdução ao uso de planilhas parte 1, 2 e 3, que eu também vou pedir que vocês acessem quando possível e vocês deem uma olhada, principalmente quem tem mais dúvidas sobre como colocar as análises de vocês. Esses aqui são 3 vídeos, tá? Relativamente curtos, não são vídeos longos, só está dividido em partes para facilitar provavelmente o acesso. Esse outro aqui, Programação em R para Ecologia, são vários vídeos que vocês vão poder usar posteriormente, né? Então, tem desde a instalação do R, né, quem perdeu lá a parte da aula do professor Marlon, que deve ter feito essa parte toda, né? Aqui tem desde a instalação do R, apresentação do RStudio, projetos no RStudio. Então, isso aqui não tem como a gente ver isso tudo, né, em tão pouco tempo. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses materiais que eu achei interessantes, estou deixando aqui para que vocês possam, quando vocês forem usar, vocês saberem aonde encontrar. Então, eu quero saber aonde eu encontro mais informações sobre como usar o R. E aí aqui tem, ó, exercícios, parte 1, exercícios, parte 2, uso de condicionantes, exercícios só sobre condicionantes, o que são iterações, matriz. E não vou pedir para vocês verem tudo isso, porque vocês não vão usar tudo isso, né? Então, quando vocês souberem o que vocês vão precisar no R, além de chamar o professor Marlon para conversar com ele, vocês têm mais esse material aqui, ó. Então, gráficos no R, eu acho bem importante que vocês deem uma olhada. Claro, dá para fazer no Excel, mas os gráficos que a gente faz no R, eles são mais profissionais do que os gráficos que a gente faz no Excel, tá? Então, quem sabe vocês anotarem aí para assistirem, não agora, porque eu não vou cobrar isso de vocês, mas posteriormente, quando vocês forem ter necessidade de usar o R ou necessidade de usar algum outro software, pelo menos do R vocês vão ter as informações aqui, ó, gráficos no R, teste de que quadrado no R, teste, não se preocupem que esses testes a gente vai falar sobre eles semana que vem, tá? O que serve cada um deles. Então, para vocês, quem já sabe vai relembrar e quem não sabe ainda vai aprender. Então, o teste de que quadrado no R, teste T de student, análise de variância, regressão linear, criando documentos, tudo isso aqui. Mas eu acho que é bem importante, esses aqui pelo menos, que são os mais básicos, ó. Gráficos, teste de que quadrado, teste T de student e análise de variância. Tá? E a regressão linear também. Então, esses aqui, do 25 ao 29, eu anotaria para assistir. E vejam que, com exceção da aula 25, que é gráficos, porque ele dá vários exemplos, que tem 23 minutos, as outras aulas têm 10 minutos, 9 minutos, 6 minutos, tá? Então, é tranquilo de assistir depois. Mas olha como está completo. Até para quem vai trabalhar com filogenia, ó, filogenias no R. Tem aqui uma aula só sobre filogenias no R. E tem o contato do professor aqui também, eu acho. Em algum lugar tem o contato dele, caso vocês precisem entrar em contato para fazer. Bom, tem bastante material aqui para vocês darem uma olhada. Então, esse aqui também é mais um material para vocês olharem. E
terem, né, informações. Então, eu estava aqui, ó, nesse Programação em R para Ecologia, então é uma playlist com mais de 40 vídeos só sobre o R, bem detalhadinho, bem informativo, para tirar dúvidas ou, né, para relembrar algumas questões que vocês tenham, que vocês já tenham aprendido e que vocês queiram relembrar ou até na hora de aplicar ali, fazer testes com os dados de vocês. Aqui é um vídeo só de 9 minutos e esse aqui a gente vai assistir agora. Vejam se o som Olá tá pessoal, bom. tudo bem? Eu sou o professor Leandro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns passos que a gente... O som tá bom? Tá, todo mundo Sim, fez que tá sim. bom. Então deixa eu só tirar essa lateral aqui e vou colocar para vocês esse videozinho, a gente vai assistir. Que são... só um pouquinho. Aqui. Ui, meu Deus. Perdi. Mas vou achar de novo, calma aí. Ué, será que é esse? Aqui vocês estão. Ah, achei. Eu quero só deixar ele em tela inteira. Agora tá, né? Tela inteira para vocês verem. Mas vai estar disponível aqui. São 5 passos para uma boa análise de dados, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns passos que a gente pode fazer para fazer uma boa análise de dados, e são passos que antecedem inclusive a própria análise de dados. Então, são etapas que, se cumpridas corretamente, a gente não só vai ter uma análise de dados adequadas, mas também a gente vai ter um pensamento melhor a respeito da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Por que a gente está fazendo, o que eu realmente estou querendo testar. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, primeiro, elabore uma hipótese clara e objetiva. Mas se a gente pensar nisso, o que seria uma hipótese? Bom, uma hipótese é uma explicação que seja testável, que a gente possa testar a respeito de um fenômeno, de um fato, ou um evento qualquer. E essa explicação ela está associada a uma consequência, que a gente vai chamar de predição. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que as plantas usam a luz do sol para fazer fotossíntese, esse seria o fato. Eu posso imaginar algumas hipóteses a respeito disso, que trazem consequência, ou seja, a minha predição. Então, por exemplo, já que as plantas usam a luz do sol para fazer fotossíntese, é provável que um grupo de plantas que esteja a pleno sol produz uma taxa fotossintética maior do que plantas que estão em ambiente protegido em sombra, 12 horas de sombra durante as horas de sol que a gente tem no dia. Bom, se isso for verdade, eu tenho aí uma hipótese, ou seja, a partir de um fato, plantas usam luz do sol para fazer fotossíntese, eu tenho agora uma explicação. É provável que plantas na sombra vão ter uma taxa fotossintética menor do que plantas que conseguem captar a luz do sol diretamente durante as horas de sol que um dia tem. Tá ok? Um outro exemplo associado a isso seria com formigas. Eu trabalho com formigas, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado. Então, a gente já tem um fato. Amostras de solo de formigueiro possuem maiores teores de nutrientes do que solos controle. Então, a gente já sabe, por meio da literatura, que solo de formigueiro tem mais nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, do que um solo sem influência de formigueiros. Muito bem, qual seria uma hipótese? Bom, eu posso imaginar que uma vez que eu tenho esse fato, então eu posso imaginar, por exemplo, que solos de formigueiro, por serem mais férteis, vão produzir plantas mais vigorosas do que os solos sem influência deles. Pronto, eu associo uma consequência a uma explicação que pode ser testada. Tá ok? Com base nisso, uma vez que você estabelece a sua hipótese, a gente vai para o segundo passo, que seria, bom, eu já tenho a minha hipótese, agora como é que eu vou testar isso? Eu preciso fazer um desenho experimental na minha cabeça e até mesmo no papel, que eu possa testar isso de forma clara para mim, objetiva. Então, a partir desse último exemplo que eu dei para vocês, o meu desenho experimental seria comparar o vigor de uma planta entre dois tratamentos. Eu botei vigor ali em amarelo justamente porque vigor pode ser muita coisa. E aí, eu trago aqui, por exemplo, vigor pode ser o número de sementes, mais sementes, então eu tenho uma planta mais vigorosa, uma planta de um porte maior em centímetros ou em diâmetro do caule. Então o vigor ele pode ser muita coisa. Então no meu desenho experimental eu coloco, se eu quero comparar o vigor, eu tenho que colocar no meu desenho experimental o que eu estou chamando de vigor. Pode ser o número de sementes, tamanho do peso.
tamanho, né, da planta, peso, da massa seca, ou pode ser tudo isso. Pode ser um conjunto de fatores que eu vou chamar de vigor. Tá? Isso tem que ficar claro no seu desenho experimental. E outra, eu vou ter aqui dois tipos de tratamento. Eu vou ter um solo controle e um solo de formigueiro. Tá ok? Então, passando as coisas para o papel, a gente cria um mapa mental mais fácil a respeito daquilo que a gente quer testar, que seria a nossa hipótese. E o N amostral, o que é isso, né? Um N amostral adequado? Seria um número de amostras, de repetições, que fosse minimamente testado, ou seja, eu tenho que tirar pelo menos a média, o desvio padrão, ou a mediana desses dados. Então, na literatura, a gente tem um número mágico, né, que seria ali 30. Então, eu teria que ter 30 amostras controle e 30 amostras com solo de formigueiro. Mas a gente sabe que na prática muitas vezes isso é difícil. A gente tenta trabalhar com pelo menos 10 repetições. Tá? Abaixo disso, cria-se uma situação em que a gente não tem muita certeza a respeito da variação dos nossos dados. Tudo bem? Bom, qual seria o terceiro passo? Seria a gente organizar uma planilha de dados, né, bem feitinha. O que seria uma planilha de dados bem feita? O tipo de planilha que seria limpa, né, sem caracteres especiais, valores fáceis da gente entender, sem muito número depois da vírgula, por exemplo, e trouxesse uma ordem de variáveis bem bacana. Por exemplo, qual que é o meu x, né, que a gente chama de variáveis explicativas, e qual que é o meu y, que a gente chama de variável resposta. Então, aqui só para dar um exemplo, né, eu tenho aqui uma planilha imaginária a respeito da hipótese que eu propus para vocês. Então, eu tenho aqui 10 amostras, então eu tenho uma coluna de amostra, a coluna tratamento, que traz aqui as primeiras 5 amostras são do controle, e as próximas 5 são de solo de formiga. Número de sementes, então eu tenho aqui o número de sementes de cada planta cultivada sobre cada um desses solos. Então cada linha dessa seria uma repetição, eu tenho 10 repetições porque aqui eu tenho 10 linhas. E o peso seco da planta, então cada linha dessa representa o peso seco depois que eu fiz o experimento, né, a planta produziu lá as sementes, se ela morreu, eu tirei essa planta, botei na estufa, sequei e fiz o peso seco dessas plantas, né, para a gente saber um pouquinho também sobre o vigor, ou seja, será que as plantas em solo de formigueiro eram mais pesadas? E assim por diante. Observe que minha planilha está bem clara, bem limpa. É assim que a gente deveria fazer com as nossas planilhas de dados, tá ok? Muito bem. O quarto passo seria justamente uma análise gráfica. Eu quero saber a tendência desses dados. Então eu vou pegar o meu y e vou confrontá-lo com o meu x. Então, se o meu x nesse caso seria tipo de solo, eu teria então dois tipos, solo com formiga e solo controle. E, por exemplo, o peso seco da planta lá em gramas, né? Então, vai de 0 a 45 gramas mais ou menos. E aqui eu já tenho uma tendência. Observe que a gente não fez nenhuma análise ainda, mas eu já posso observar que as barrinhas coloridas são as médias e esses tracinhos aqui em cima são o desvio padrão de cada um dos meus conjuntos. Então aqui eu tenho 5 plantas, a média de 5 plantas aqui, a média de 5 plantas aqui no controle e o desvio padrão de 5 plantas aqui e aqui. A gente pode observar que parece que formiga tem uma tendência, né? Plantas cultivadas em solo de formiga têm uma tendência de ter um peso seco maior do que as plantas que foram cultivadas no controle. Ah, bom. Então eu já posso imaginar que se tiver diferença significativa, então o peso seco de plantas cultivadas sobre solo de formigueiro vai ser um pouquinho maior. Tá? Então, sem fazer análise estatística, eu já tenho mais ou menos uma tendência dos meus dados. Parece que a gente vai encontrar alguma coisinha aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai dizer isso é análise estatística, mas me justifica fazer a análise. E por fim, gente, aí sim, escolher o teste, né? Eu tenho aqui uma tabelinha que eu uso, parece uma tabela meio confusa, né? Mas na disciplina que vocês vão ter durante o curso, ou quem já teve, sabe como é que a gente trabalha essa tabela, é mais ou menos assim. Isso aqui nos diz mais ou menos, dependendo da minha variável x, se ela é categórica ou numérica, né? Se ela é dividida em categorias ou por números, e a minha variável y também, se ela é categórica ou numérica, eu tenho um tipo de gráfico que eu posso fazer a minha análise gráfica e eu tenho aqui a análise recomendada. No caso específico que eu passei para vocês, a gente teria uma variável x, tá? Categórica de 2 níveis, ou seja, eu tenho solo controle e solo de formigueiro.
A minha variável y é numérica, ou seja, número de sementes ou peso seco da planta, é em números que a gente vai ter isso. O gráfico seria em barras e o teste estatístico adequado seria o teste T ou o teste Mann-Whitney, que a gente também chama de Wilcoxon. E eu coloquei um asteriscozinho aqui porque a gente precisa primeiro fazer a normalidade desses dados. Isso vai ser para vídeos no futuro, tá? Não se preocupem com isso. O que eu queria falar para vocês aqui agora é simplesmente isso. Tenha em mente que antes de uma análise estatística, a gente tem todo um planejamento que poderia ser dividido nesses 5 passos que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hey there, fellow developers. If you're looking for a tool that makes API debugging, testing, and documentation. Propaganda. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu achei ele muito interessante. Gostei muito também daquela planilha dele no final, né? Onde ele mostra como fazer a seleção do teste. Achei bem didática, bem prática. E vamos voltar aqui. Vocês acharam interessante? Perceberam a importância dos 4 passos anteriores à análise estatística em si? Estão me ouvindo? Ainda tem alunos aí? Sim, prof. Foi bem organizado, né? Bem esquemático o vídeo. Ok. E está ali disponível, ó, 5 passos para uma boa análise de dados. Acho importante vocês assistirem de novo, fazerem anotações, ou pelo menos salvarem para quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de fazer alguma análise, ou tiverem dúvidas, né? O que é uma hipótese? Como eu faço uma boa pergunta? Como eu devo organizar os meus dados? Né? E saber que a última etapa é a etapa de definir quais são as análises de dados. E ali no final, quando ele fala do asterisco, né, de ver qual a normalidade dos dados. Então, às vezes a gente vai fazer um teste T, se os dados são normais, mas por vezes a gente vai fazer um outro tipo de teste se a gente tem dados que não são paramétricos, né? Ou então se a gente tem poucas informações, uma base de dados pequenas. Então, tudo isso a gente precisa analisar para a gente definir claramente qual é a análise estatística que a gente vai fazer. E geralmente a gente faz mais de uma, né? A gente faz vários testes, assim. Eu gostava muito de brincar, de ir fazendo as análises para ver qual era que estava mais interessante para mim. Então, às vezes, o teste T, ele é mais confiável, ele é mais forte, porque ele é um teste para análises de dados normais, de dados paramétricos, de uma boa planilha de dados bem sólida, mas nem sempre eu vou poder usar o teste T, então eu tenho outras opções de dados, de análise de dados para fazer. Mas eu posso testar o T para ver se ele vai me dar algum resultado, né? O que acontece? Se os dados não são suficientemente fortes, ele vai me indicar isso, porque os meus resultados não vão ser claros, não vão ser potentes o suficiente. Então eu preciso ir lá e fazer uma análise de dado para teste para dados não paramétricos. Então, tudo isso a gente vai aprendendo no decorrer no decorrer da nossa vida acadêmica, né, gente? Porque em uma disciplina só a gente não aprende tudo isso. E se aprende, depois a gente esquece. Porque é muita informação para a gente gravar. E hoje em dia, né, com tanto material disponível, como eu estou mostrando aqui para vocês vão ver que não há essa necessidade de a gente memorizar tanta informação. A gente precisa saber esses passos básicos, né? O que eu preciso, como eu vou organizar meus dados. E depois, quando eu for partir para análise estatística, aí eu vou procurar ajuda de quem sabe mais sobre estatística, dos meus professores, né? Por isso a gente tem orientadores na dissertação, e os próprios professores vão nos indicar pessoas que vão nos auxiliar com essas análises, né? Ou eles vão nos auxiliar eles próprios, né? Ou então eles vão indicar pessoas com as quais a gente pode conversar para chegar numa boa análise de dados e ter os nossos resultados da forma como a gente precisa. A gente não faz mais nada sozinho, né?
Já faz bastante tempo que se fala isso, mas eu acho que agora, cada vez mais, principalmente com essa questão da inteligência artificial, dessa quantidade de informações que a gente tem, cada vez fica mais claro que a gente precisa sempre trabalhar em conjunto e conhecer outras pessoas que possam nos auxiliar com relação àquelas análises de dados. Então, né, sempre lembrem que vocês têm o orientador de vocês, que é claro que vocês precisam estudar, né, vocês precisam ler, buscar informações para chegar com algo para o orientador, mas o orientador vai fazer esse papel também de auxiliar, e quando o orientador não conseguir fazer esse papel, ele vai encaminhar para uma outra pessoa, vamos conversar com outras pessoas que podem nos auxiliar e nos dar dicas e informações e nos sugerir análises melhores para que a gente tenha dados mais bem analisados e a gente tenha a nossa dissertação com mais qualidade, para a gente poder publicar em revistas também de qualidade, e essa informação não ficar só na nossa dissertação, né? Que a ideia é que a gente compartilhe essas informações, a gente divulgue o máximo possível esses dados e a gente publique isso em revistas de qualidade. Então, aqui, esses 5 passos para uma boa análise de dados. Além disso, a gente tem aqui outro, né, que vai falar bastante sobre planejamento e análise de dados em ecologia. Vocês vão ver que é mais uma playlist, tem mais alguns artigos, mais alguns vídeos aqui, então a gente também não vai assistir isso, mas é bom que vocês saibam que existem, né, para os modelos, para quem for trabalhar com modelos, né, olha quanta coisa. Modelos lineares múltiplos, modelos lineares simples, modelos... É bom que vocês saibam que isso tudo existe, mas, de novo, em uma disciplina tão curta, a gente não conseguiria trabalhar. Então, tem uma introdução, tem bastante informações sobre dados de contagem, tem como a gente vai fazer a inserção, né, colocar esses dados dentro do modelo, ajustar e interpretar modelos, né. Modelos eu não recordo, mas eu acho que nenhum de vocês vai chegar a trabalhar com modelos. É um pouco mais complexo isso para a gente trabalhar agora numa dissertação, não que não seja possível. Mas aqui, o que eu queria deixar para vocês, teste de hipótese, qual é o significado do valor de P, que a gente às vezes tem muitas dúvidas sobre isso, então, ó, quando vocês tiverem um tempo, vocês ao invés de ter como é que a gente chama, Netflix, vão ter um Statiflix, uma estatística Flix, vocês podem assistir esse aqui em algum momento que vocês estejam pensando no teste de hipótese, esqueceram o que significa o valor de P, podem assistir esse vídeo aqui que está bem interessante. E a nova partição de variação. Também são os 2 vídeos que eu indicaria para vocês, para assistirem agora, quando vocês tiverem um tempinho, ou se vocês estiverem pensando na estatística de vocês. Sempre importante a gente saber o que é um teste de hipótese, o que significa o valor de P, como a gente cita isso no artigo, como a gente cita isso na dissertação, e tudo mais. Aqui, ó, também tem um sobre variáveis categóricas. Bom, gente, é tudo muito interessante, mas a gente não tem tempo para ver todos eles, então a gente escolhe um ou outro para a gente assistir, de preferência lá quando a gente estiver na etapa 4, na etapa 5 da nossa dissertação, em que a gente já vai aplicar isso, porque se a gente assistir agora, vai chegar lá na hora de aplicar, a gente já vai ter esquecido tudo, vai assistir de novo. Então, otimizem o tempo de vocês, deixem para assistir mais adiante, mas saibam que está disponível e aonde está disponível. Então, é importante que vocês tenham essas informações. E aqui tem mais uma playlist só sobre organização de dados de estudos de ecologia de comunidades. É mais específico para quem vai... não é um vídeo, parei. Em uma semana você vai aprender mais inglês do que aprenderia em 6 meses de cursinho. Tá duvidando? Então vamos fazer uma aposta. Fosse uma playlist, mas não é. É mais um vídeo curto, práticas em ecologia de populações e comunidades, como fazer a organização de dados de estudos em ecologia de comunidades. Daquele mesmo professor, o Bruno Vilela, que a gente já viu que tem vários outros vídeos deles, esse aqui eu deixei destacado, porque hoje a gente ia falar sobre as planilhas, né, sobre a organização de dados para a gente colocar em programas, então esse aqui é um vídeo muito importante que vocês assistam nessa fase, em que vocês estão começando a coleta de dados, em que vocês vão precisar colocar os dados em ordem, vão precisar organizar, e isso, gente, sinto dizer para vocês, essa prática de colocar os dados em ordem, organizar os dados, verificar se os dados estão ok,
essa prática é nossa, do estudante, tá? Não é uma prática que o orientador vai sentar com você e fazer. Salvo alguns orientadores que podem até chegar e querer sentar contigo e fazer esse levantamento, ajudar a tabular dados, mas é um trabalho relativamente solitário, né? Depois depois que os dados estão organizados, depois que a gente já sabe, né, o que a gente está fazendo ali, quais são as variáveis paramétricas, quais são as variáveis não paramétricas, quais são as variáveis categóricas, as não categóricas, as qualitativas, as quantitativas, aí sim a gente parte ali para as dúvidas com o orientador, em que a gente já apresenta esses dados para ele, e aí sim, às vezes ele sugere, vamos modificar aqui, vamos colocar essas informações aqui, vamos transformar esse número aqui em um percentual, vamos fazer já um pré-cálculo aqui para colocar lá no, né, então, mas a organização dos dados em si, e conhecer os dados é extremamente importante para que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Então, esse aqui eu vou deixar para que vocês assistam depois, também, como, além da leitura daquele capítulo, eu gostaria que vocês já assistissem esse, né, Práticas em Ecologia de Populações e Comunidades. Então, a leitura daquele capítulo para a próxima aula e assistir a esse vídeo aqui, que dá até para acelerar no início e depois voltar ao normal nas partes em que vocês acharem mais importantes, tá ok? Então, por agora, seria isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alguém chegou depois? Ninguém mais, né? Deixa eu ver. Cadê a Fabiana? Vocês acham que eu não anoto quem saiu no meio? Quem chegou no final da aula saiu. Tá aí a Fabiana? Prof. Não. Oi. Quem sabe lá no Moodle tu identifica quais os vídeos que tu bota como obrigatórios e os que tu recomenda só. Tipo, eu acho que tem que botar uma bandeirinha, assim, sei lá, alguma coisa assim, para marcar, para ficar mais claro. Posso colocar no início dele, né? Posso deixar uma observação. Deixa eu só anotar o nome de quem está na aula até o final, porque merece uma pontuação melhor na avaliação final. Já que eu não tenho como dar meia falta, né? As duas Anas estão aí? Então, eu anoto Anas. Sim, estou. Letícia, Rafael. Pessoal, o Rafael chegou no final, mas ficou. Tem gente que chega no final, já faltou 3 aulas, vem no final e vai embora. E não é para ficar chateado. Rafael, Bruno, Letícia. Estou anotando. Letícia, Bianca. As duas Biancas. Paola. Flávia. Leonice e Arielle. E Brenda. Arielle e Brenda. Muito bem. E ficou gravado aqui, né? Eu nem tinha parado a gravação. Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato por e-mail. Mas podem perguntar agora também. Tá, eu vou só confirmar. Eu entendi, mas só para confirmar. Não vamos ter aulas presenciais, então. Isso? Não temos aulas presenciais. Beleza. Alguém gostaria muito, muito, muito de ter aula presencial? Não. Não? Não, senão a gente dá um jeito, né? Podemos fazer assim, eu vou lá presencialmente em Porto Alegre com quem quiser e os outros assistem. Não, eu queria confirmar porque eu tenho que acompanhar um parente no médico, daí eu só queria ter certeza se era presencial, porque daí eu tenho que me organizar de forma diferente, só isso. Tá, não. A única que não é presencial, mas que vocês não podem faltar é do dia 11, tá, gente? Eu falei primeiro, tá bom? Porque é a nossa avaliação, então eu gostaria que vocês ficassem. Eu sei que vai ser chato, vai ser maçante, porque são 2 períodos, né, manhã e tarde, mas é a nossa aula de avaliação. Então, esse dia vocês se programem para ficar, para permanecerem durante toda a atividade, tá ok? Muito bem.
Bruno fez ok, eu vou fazer também. Vou fazer uns coraçõezinhos também. Então tá. Um beijo, gente. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Não esqueçam de me mandar o trabalho. Não, a gente ainda tem uma aula, né? Trabalho não, os artigos. Ah, não, a Letícia quer falar. Ah, não, tá batendo palma. A Flávia tá fazendo ok. Então tá ok, a Leonice também. Então tá, gente. Um beijo. Bom final de semana. Tchau. Não é bom final de semana. Eu tô louca, né? É boa semana, né? Hoje não é sexta-feira. Hoje é terça. Tchau, tchau. Desculpa, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.